vem ver que transformação eu fiz com essa atividade aqui. Oi pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no meu canal. E se você aí está precisando modificar uma atividade para que seu filho venha querer fazer, né? Sabe aquela criança quando está com preguiça, não quer escrever, não quer ler, e você não sabe o que fazer para que ela faça aquela atividade? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar uma modificação que eu fiz na atividade. Em um dia normal e simples como todos os outros, eu me sentei e fui ali olhar o livro do ano passado do meu filho, né? Então eu dei de cara com essa atividade aqui. Essa atividade aqui. A primeira parte aqui da questão diz assim: agora escreva a quantidade de palavras cada verso. A quantidade de palavras tem aqui nessa linha, a quantidade de palavras nessa linha, então todas, né? Ele ia ler e escrever a quantidade de palavras. Na outra ele ia olhar essas palavras aqui, que são alimentos, né? E ele ia escolher 4 desses alimentos e copiar abaixo. Mas essa atividade aqui, para uma criança que está com preguiça, ela é um pouco chatinha, né? Acaba sendo um pouco chatinha, porque a criança não vai querer fazer. A criança não vai querer escrever, a criança está com preguiça, né? Então, eu transformei essa atividade na hora que eu vi. Para não ser uma atividade assim só de escrever e de ler, né? Então, eu transformei. E eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque no final eu vou dar uma dica de como essa atividade pode ficar melhor ainda. Aqui é como se fosse 2 questões, né? Essa parte de cima e essa parte de baixo. Então eu comecei com a parte de baixo. O que eu fiz? Como aqui tá falando em alimentos, então eu peguei um papel e fui desenhar os alimentos, né? Quer dizer, tentei. Alguns saíram meio bonitinho, outros não saem nem isso, né? Mas deu pra criança entender. O último que eu fiz, que foi o macarrão, que tem aqui, né? Na atividade, o macarrão, não ficou bem dando para entender, mas deu certo. Então eu comecei, né, fazendo esses desenhos dos alimentos que tem aqui. Então eu desenhei aqui a alface. Não dá para ver muito bem, porque eu desenhei na hora, sabe? Eu vou abrir logo essa folha toda, fica melhor para vocês entenderem. Olha, aqui foi o ovo, a tomate, a cenoura, o alface, a batata e o macarrão. Olha só como ficou o macarrão. Acho que o nome não tá dando pra vocês entenderem o nome, né? Mas eu desenhei o prato como se fosse cheio de macarrão. E fiz aqui como se fosse um pacote de macarrão. Coloquei o nome do macarrão, né? Nessa parte de baixo da atividade, eu fui fazendo, mostrando de um por um. Quer dizer, eu acho que no final eu acabei mostrando tudo de uma vez, né? Mas eu queria mostrar um por um. Você pode fazer isso, você pode dividir a folha, fazer esse desenho em pedaços de folhas, né? E mostrando um por um. E dali ele ia escolher 4, vou fazer aquilo que nem tá dizendo aqui. Escolher 4 alimentos, né? Para depois escrever embaixo. Então, devido ser diferente, devido ser através de desenhos e não palavras, então foi melhor. A criança fez mais rápido, a criança gostou mais. E a hora que eu fiz essa atividade, na hora que ele tá fazendo nada da escola, atividade de casa, e ele não tava querendo fazer, aí já tava querendo deixar de fazer. Aí eu dei essa opção. Então vamos fazer essa daqui, depois você termina aí, tá bom? Então ele achou uma boa ideia, então fomos fazer. Então quando terminou essas atividades aqui desses desenhos, quer dizer, quando terminou essa atividade de parte de baixo aqui, né, que foi dos desenhos, aí eu fui pra de cima, que lá na de cima eu li, que estava escrito, pra ficar melhor pra ele não ficar triste, que já tava, né? Então, pra ficar melhor, eu que li pra ele e perguntei pra ele quantas palavras tinha naquilo que eu tava lendo, naquela frase que eu tava lendo, né? Eu fui lendo pra ele e ele foi dizendo a quantidade de palavras que tinha. Então, pronto. Então, nesse formato foi super fácil de fazer. Claro que fosse uma atividade que teria que a professora ver, teria que fazer no livro, né? Mas ele, praticamente ele fez, só não fez colocar os números. Ele fez noutra folha, né? Quando eu tava com o livro olhando, ele não fez aqui no livro. Então, foi como se ele tivesse feito. Então, foi de boa, ele fez rapidinho essa atividade. E em seguida, quando ele terminou, ele foi fazer a atividade de casa que ele já estava fazendo. Ele tinha parado de fazer porque não queria fazer e eu chamei para fazer isso aqui. Então, sabe, foi muito legal fazer isso. A atividade sempre mais, foi muito legal ver que ele ficou mais animado para fazer a região da atividade da escola, né? A atividade de casa. Agora, uma dica para ser melhor ainda, essa atividade é no lugar de você desenhar, ou no lugar de você desenhar mal desenhado, que nem eu, no lugar de você desenhar, você sabe desenhar melhor do que eu, mas uma dica melhor do que essa é você ter aí em mãos
Brinquedos, às vezes você tem aí uma fruta de brinquedo, né? Que tem pessoas que compram macarrão de brinquedo, esses alimentos de brinquedo, entendeu? Vai ser muito melhor, mas vai ser melhor ainda, claro, se você tiver em mãos aí a própria fruta que você come, que, né? A tomate, a batata, a cenoura, eu falei em fruta, mas nem fruta não tem. Essas legumes, verduras e legumes, né? E o macarrão, né? Então, se você tiver aí em mãos, com certeza a criança vai achar essa atividade muito melhor, né? Do que assim, só desenhada. E caso você vá desenhar, você pode fazer isso melhor do que eu, né? Você pode desenhar do jeito que dê pra visualizar melhor, cobrindo com caneta, né? Ou com coleção hidrocor, com qualquer coisa que dê pra ver melhor. E até pintando. Você pinta e fica mais bonita a atividade, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.